Imagine uma época em que toda a humanidade falava uma só língua. Cada palavra, cada pensamento eram compartilhados com clareza e entendimento perfeito. As pessoas viviam em completa harmonia, e essa união trouxe uma força imensa para alcançar feitos grandiosos. Em meio a essa paz, surgiu um plano ambicioso: construir uma torre que alcançasse o céu, algo jamais visto antes. Essa construção não seria apenas uma estrutura imensa, ela simbolizaria a própria força humana. Hoje vamos mergulhar nessa história fascinante, repleta de lições sobre ambição, unidade e a própria intervenção de Deus. Mas será que essa união era realmente algo positivo? Ou havia ali um perigo oculto, algo que desafiava a própria ordem estabelecida por Deus? Essa torre não era apenas uma construção, era um símbolo de ambição e independência que ecoava no coração dos construtores. Deus observava de perto, percebendo que essa união carregava um desejo oculto de autossuficiência. O que será que ele faria? O destino dessa torre guarda revelações surpreendentes e, no final, a lição mais poderosa de todas. Se você quer entender esse mistério, fique até o fim, pois vamos revelar o impacto dessa história na forma como vemos a fé e o propósito divino. Antes de continuarmos, aproveite este momento para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você ajuda a expandir esse conteúdo para mais pessoas e recebe notificações dos próximos vídeos semanais sobre a Bíblia e seus mistérios. Vamos juntos explorar as profundezas da Palavra de Deus e encontrar respostas para os grandes questionamentos da nossa fé. O que vem a seguir é uma história que nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e refletir sobre o poder do orgulho e a importância da humildade. A unidade de linguagem e propósito que existia entre os povos era tão poderosa que parecia não haver limites para o que poderiam realizar. E então surgiu uma ideia audaciosa: construir uma cidade e, no centro dela, uma torre tão alta que alcançasse os céus. Essa torre não seria apenas uma construção, mas um símbolo da capacidade humana, um monumento que mostraria a todos o que podiam conquistar. Eles acreditavam que essa construção os tornaria imbatíveis, unindo-os em uma obra que eternizaria seus nomes e os colocaria no mesmo patamar do divino. Mas a verdadeira motivação por trás da construção dessa torre ia além do desejo de união. No coração das pessoas havia um sentimento crescente de independência, uma necessidade de provar que poderiam se tornar grandes sem depender de ninguém, nem mesmo de Deus. A torre não era só um projeto arquitetônico, era uma declaração de autossuficiência, uma forma de declarar que poderiam traçar seu próprio caminho. Esse orgulho os cegou para o fato de que, sem Deus, a unidade que os fortalecia poderia facilmente ruir. Esse desejo de independência foi o primeiro passo para um distanciamento espiritual. Em vez de reconhecer a importância de Deus em suas vidas, os construtores da torre começaram a acreditar que poderiam ser como ele se alcançassem os céus. Essa torre era mais do que uma edificação. Era o símbolo de uma ambição que buscava ultrapassar os limites do humano. Cada pedra colocada representava o orgulho e a vontade de ser mais do que apenas homens. Esse projeto, que começou como uma busca de união, logo se transformaria em uma lição de humildade. Enquanto a torre se elevava, a ambição dos construtores crescia junto com ela. Cada novo nível alcançado era uma vitória, e o orgulho tomava conta de seus corações. Eles acreditavam que essa construção os uniria de tal forma que ninguém os separaria novamente. Esse espírito de autossuficiência transformou a torre em um símbolo de poder, onde cada pedra representava a crença de que poderiam alcançar qualquer coisa sem a necessidade de intervenção divina. A torre tornava-se aos poucos um reflexo do coração humano em sua busca por grandeza.
Esse orgulho que os impulsionava para cima, no entanto, era também o que os afastava do verdadeiro propósito da criação. A ambição de alcançar o céu e ser como Deus passou a ser mais importante que qualquer outro valor. Em vez de uma construção para honrar o Criador, a torre passou a ser uma obra em que o orgulho pessoal e o desejo de glória se destacavam. Cada dia de trabalho os fazia sentir mais independentes, mais seguros de que poderiam sozinhos definir o próprio destino e se igualar ao divino. O que eles não percebiam é que a verdadeira força não vinha do orgulho, mas da humildade e da comunhão com Deus. Ao colocar a ambição acima de tudo, estavam construindo uma obra que, sem uma base espiritual sólida, se tornaria frágil. Aquela torre, em vez de representar a unidade, estava se tornando um símbolo do distanciamento de Deus. Mas no auge de sua construção e autoconfiança, algo surpreendente estava para acontecer. Algo que mudaria a trajetória da humanidade e ensinaria uma lição eterna sobre o verdadeiro propósito de viver em união. Enquanto a construção da torre avançava, Deus observava cada movimento dos construtores. Ele via, além das pedras e da altura, via os corações de cada um, percebendo a verdadeira intenção que guiava suas mãos. O que começara como uma obra de união e crescimento, agora era movido pela autossuficiência e pelo orgulho. Deus, em sua sabedoria, sabia que esse caminho levaria a humanidade ao afastamento espiritual. Ele compreendia o perigo de uma ambição que substitui a reverência e a dependência de seu amor e propósito. A decisão de Deus de intervir não veio de raiva ou punição, mas de amor e proteção. Ele sabia que permitir que os homens seguissem esse caminho de orgulho os levaria a esquecer do verdadeiro propósito de suas vidas. O orgulho era um risco para a humanidade e para a harmonia entre Deus e seus filhos. Sua intervenção seria um ato de misericórdia, um lembrete de que a verdadeira grandeza está em reconhecer a necessidade de caminhar ao lado do Criador e não em desafiar sua autoridade. Então, Deus decidiu agir de uma forma inesperada e poderosa. Ele não destruiu a torre, nem puniu os homens com violência. Em vez disso, introduziu algo que mudaria o curso da história humana: a diversidade de línguas. Esse ato único e cheio de significado confundiria a comunicação entre os povos, interrompendo a construção e dispersando-os pela terra. Era uma maneira de ensiná-los que, sem a comunhão com Deus, toda união humana é vulnerável e que a verdadeira grandeza só pode ser encontrada na humildade e na reverência. A intervenção divina foi imediata e transformadora. Deus introduziu várias línguas entre os povos e a comunicação, antes fluida, agora se tornava um desafio. Aqueles que trabalhavam lado a lado, construindo juntos a torre, já não conseguiam entender uns aos outros. A confusão instaurada foi tamanha que o progresso parou, e as vozes, antes unificadas, se tornaram um emaranhado de sons sem sentido. A barreira linguística que Deus criou trouxe um novo entendimento. A unidade humana é frágil quando construída sem Ele. Os construtores, que antes eram unidos pela mesma língua, viram-se obrigados a se afastar e buscar grupos que falassem o mesmo idioma. Essa confusão não era um castigo, mas uma maneira de Deus proteger a humanidade de sua própria ambição desmedida. Ao diversificar as línguas, Ele reorientou os povos para que cada um pudesse encontrar seu próprio caminho em respeito e reverência ao plano divino. Esse ato de separação, embora difícil, era também uma forma de preservar o propósito original e ensinar sobre a necessidade de humildade. Essa intervenção marcou o surgimento das diversas culturas e tradições que conhecemos hoje. Cada grupo, ao buscar uma nova terra para viver, carregou consigo uma nova língua, novos costumes e uma nova forma de ver o mundo. Essa diversidade não foi um acidente. Foi uma criação intencional de Deus
para que cada povo pudesse expressar sua grandiosidade de formas diferentes. A Torre de Babel tornou-se assim um marco na história, não só de separação, mas também do início de uma riqueza cultural que refletiria a própria criatividade divina. Com a introdução das novas línguas, os povos se dispersaram por toda a terra. Esse movimento trouxe um impacto profundo para a humanidade, pois cada grupo, ao se afastar de Babel, passou a desenvolver uma identidade própria, marcada pela língua, pelos costumes e pela relação com o ambiente ao redor. Esse foi o início de uma pluralidade de culturas, onde cada povo passou a adaptar-se à sua nova realidade. Babel, portanto, não representou apenas uma separação, mas o ponto de partida para a diversidade cultural que conhecemos hoje. Ao encontrarem novos lugares para viver, cada grupo começou a desenvolver práticas e costumes que refletiam seu novo ambiente. As novas terras moldaram suas tradições, influenciaram seus rituais e inspiraram formas únicas de expressar a fé e a reverência ao Criador. Essa diversidade cultural tornou-se um reflexo da infinita criatividade de Deus, mostrando que Ele valoriza cada povo de forma especial, com suas próprias características e expressões. Cada cultura passou a ser uma peça essencial no grande mosaico da criação divina. Esse surgimento das culturas também trouxe uma lição sobre o respeito pelas diferenças. A diversidade de línguas e tradições foi uma maneira de Deus mostrar à humanidade que a verdadeira união não significa ser igual, mas viver em harmonia, respeitando o que cada um tem de único. A dispersão de Babel ensina que as diferenças devem ser celebradas, pois cada idioma e cultura carrega em si uma forma especial de compreender o divino e de se conectar com ele. É na diversidade que encontramos a riqueza da criação de Deus. A história da Torre de Babel não é apenas sobre uma construção interrompida. É uma lição espiritual profunda sobre a fragilidade da unidade humana, quando guiada pelo orgulho. Deus interveio para proteger a humanidade de sua própria ambição desmedida. Ao separar os povos e introduzir diferentes línguas, Ele nos lembrou de que a verdadeira força e propósito só podem ser encontrados quando caminhamos ao lado dele, em humildade e reverência. Babel se tornou um símbolo do perigo de colocar o ego acima da fé e da conexão com o Criador. Esse relato bíblico também ensina que a autossuficiência é uma ilusão. A tentativa de construir uma torre que alcançasse os céus era um ato de independência, mas ao final revelou a dependência da humanidade em Deus. Em vez de uma grandeza própria, a Torre de Babel nos lembra que a verdadeira realização vem do reconhecimento de nossas limitações e da confiança no poder divino. A lição de Babel não é apenas sobre a construção de uma torre, mas sobre a construção da nossa vida com Deus como alicerce. A história da dispersão de Babel nos convida a buscar a humildade em tudo o que fazemos. Quando colocamos Deus no centro de nossas ações, nossa união se torna forte e nosso propósito claro. Essa dispersão nos mostra que a verdadeira grandeza está na capacidade de reconhecer que sem Deus, nossas conquistas perdem o sentido. Babel nos ensina que a humildade e a reverência são os caminhos para uma vida de valor duradouro, enquanto o orgulho nos conduz à ruína e à separação. Ao introduzir diferentes línguas e dispersar os povos, Deus deu início a uma diversidade que reflete sua própria grandeza. A pluralidade de culturas e línguas não foi um acidente, foi uma criação intencional. Cada povo passou a expressar, de forma única, o amor e o respeito ao Criador, desenvolvendo costumes e tradições que refletem um aspecto da natureza divina. A história de Babel nos lembra que Deus valoriza cada uma dessas expressões.
pois elas revelam diferentes facetas de sua criação e enriquecem a experiência humana. Essa diversidade de culturas e idiomas é um lembrete de que Deus não busca uniformidade, mas harmonia. Cada cultura, cada língua contribui com uma peça única no grande mosaico da humanidade, e juntas elas refletem a beleza da criação divina. Babel nos ensina que as diferenças não devem ser motivo de separação, mas de celebração. A pluralidade é uma forma de nos aproximarmos de Deus, reconhecendo que cada nação e cada povo carrega uma maneira especial de louvá-lo. A dispersão de Babel e o surgimento da diversidade linguística também nos ensinam a valorizar a empatia e o respeito. Com a multiplicidade de vozes, Deus nos convida a ouvir e aprender uns com os outros, buscando sempre entender e respeitar as perspectivas diferentes. A história de Babel, portanto, não é apenas uma lição de humildade, mas um chamado à unidade na diversidade, um lembrete de que juntos, com nossas diferenças, refletimos a glória de Deus de forma mais completa. A história da Torre de Babel oferece lições preciosas para os dias de hoje. Em um mundo onde muitas vezes buscamos construir nossos próprios monumentos de orgulho e sucesso, Babel nos lembra que a verdadeira grandeza está em colocar Deus no centro de nossos projetos. Quando tentamos alcançar objetivos guiados apenas pelo ego, corremos o risco de construir algo frágil e sem propósito. Essa história nos desafia a refletir sobre nossas próprias ambições e a buscar, acima de tudo, a vontade divina em nossas vidas. Assim como os construtores de Babel, muitas vezes acreditamos que podemos alcançar a realização sem a presença de Deus. Mas essa narrativa nos ensina que a dependência de Deus é o alicerce essencial para que nossas conquistas tenham valor duradouro. Ao aplicarmos essa lição ao presente, percebemos que é na humildade e na comunhão com Deus que encontramos força e propósito reais. Babel nos convida a reavaliar nossas metas e a construir nossas vidas sobre um fundamento sólido de fé e gratidão. Por fim, Babel nos lembra de que a diversidade é uma bênção que nos enriquece. Em um mundo cada vez mais globalizado, é fácil ver as diferenças como obstáculos, mas Deus nos mostra que elas são um caminho para a união. Ao respeitar e valorizar cada cultura, idioma e tradição, honramos o plano divino de uma humanidade plural. Essa história, então, não é apenas sobre o passado, mas um chamado à unidade, ao respeito e à construção de um mundo onde as diferenças sejam celebradas como parte do plano de Deus. A história da Torre de Babel é um convite eterno para refletirmos sobre o orgulho, a humildade e a importância de viver em comunhão com Deus. O que começou como uma construção ambiciosa terminou como uma lição sobre o valor da dependência divina e a fragilidade da união sem Ele. A Torre de Babel nos lembra que o verdadeiro sucesso não se mede pela altura das nossas conquistas, mas pela profundidade da nossa fé. Ao ouvir essa história, somos chamados a avaliar nossas próprias vidas e a nos perguntar: estamos buscando a grandeza com Deus ou confiando apenas em nossas próprias forças? Essa lição bíblica também nos convida a ver a beleza na diversidade e a abraçar as diferenças como uma bênção. Assim como Deus dispersou os povos, criando uma humanidade rica em culturas e tradições, somos chamados a respeitar e valorizar cada expressão da criação divina. Ao vivermos em unidade, respeitando o que nos torna únicos, estamos honrando o plano de Deus para o mundo. Que a história de Babel inspire em nós um desejo de respeito e empatia, reconhecendo que todos nós, apesar de diferentes, buscamos um propósito maior. Se essa mensagem tocou o seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal e deixar o seu like. Dessa forma, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e a trazer novos vídeos sobre a Bíblia e suas lições para mais pessoas. Comente abaixo:
Eu busco a humildade e a verdade que está em Deus. Assim, juntos, continuamos nossa jornada de aprendizado e fé, explorando as verdades divinas e aplicando-as em nossas vidas.